A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, amém? Vocês estão felizes? Que bênção, que privilégio ter vocês conosco aqui nessa noite. Culto de manhã foi uma bênção. E eu volto a dizer, vocês estão perdendo para a turma da manhã, viu? Em nome de Jesus, nós vamos alcançar esse povo e vamos passar eles, em nome de Jesus, amém? Então, deixa o Senhor usar você, traga seu vizinho, traga seu amigo, aquele colega de trabalho. Vamos manifestar o reino de Deus e tudo aquilo que a igreja representa nas nossas vidas. A igreja é uma bênção, é verdade ou não é? Vocês saem bem quando vocês saem daqui? Glória a Deus. Então, nós queremos que também esse mesmo sentimento, essa mesma presença, tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, não fique apenas em você. Que o Senhor te use também para manifestar também sobre a vida daquelas pessoas tão próximas a você. No nome de Jesus. Até o final do ano, nós temos esse desafio para as famílias que frequentam o culto da noite. Nós vamos passar a turma da manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Assim fazendo, nós veremos a casa do Senhor cheia de famílias sendo abençoadas pelo Senhor para a glória de Deus. Quem ganha é o reino, quem ganha é as famílias que ouvem a palavra do Senhor. E falando em palavra do Senhor, quero partilhar com você nesse domingo de Ramos, né, o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Eu quero falar com você nessa noite sobre o exemplo de Cristo Jesus na cruz, né? Jesus, no tempo de Jesus, no tempo da crucificação de Jesus, a sua paixão, que nada mais é, né, do que todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz, todo o sofrimento que Jesus suportou em favor de mim, em favor de você, tecnicamente começa hoje. Porque hoje Jesus estaria entrando em Jerusalém. E ele sabia que ele estaria indo para a morte, como a ovelha que vai para o matadouro. E eu quero falar sobre o sentimento que havia no coração de Jesus, né? Quais foram os sentimentos que estavam no coração de Jesus para que ele tomasse essa decisão de passar o que passou, de sofrer o que sofreu por causa de mim, por causa de você. E eu quero usar o texto da carta aos Filipenses, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, então, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vou pedir para o Diogo nos ajudar na transmissão aí do texto, para você acompanhar, você que não pode acompanhar através aí da sua Bíblia. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo, nessa carta, nesta passagem, ele vai falar sobre o sentimento que havia em Jesus no momento da sua entrega, no momento da sua paixão. Diz assim o texto: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ou algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, nós oramos mais uma vez, te pedimos espírito de graça, de sabedoria, Deus, e que, ó Deus, o mesmo espírito que, ó Deus, que esteve com Jesus Cristo durante todo o seu sofrimento, esse mesmo espírito que também o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, esse Espírito Santo está aqui conosco, está no meio da tua igreja, está
dentro dos nossos corações e que esse mesmo Espírito possa nos dar nesse momento sabedoria, graça e entendimento para que possamos também, ó Deus, assim como Jesus, Deus, possamos imitá-lo, Deus amado, ó Deus, fazendo a sua vontade, ó Deus, no mundo hoje, Deus, nos nossos dias hoje. Nos dá uma mente agora, ó Deus, cativa ao Senhor, Deus, tira todo o cansaço do corpo, todo o cansaço da mente, tudo aquilo que, de certo modo, impede que possamos receber da Tua palavra, Deus. Nos dá agora, Pai, ó Deus, que nosso coração esteja atento, Deus, à Sua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha aqui para mim, vocês estão comigo? Amém? A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. A cruz, quando você olha para a cruz, você vê a maior expressão do amor de Deus para conosco. Mas ao mesmo tempo também foi a mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado. Ao mesmo tempo que foi a maior expressão do amor de Deus, também foi a maior expressão da ira de Deus sobre o pecado. Porque o pecado, aos olhos de Deus, é algo horrendo. Deus é santo, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é um Deus santo, justo, e Ele odeia o pecado. O Senhor ama o pecador. O Senhor nos ama, mas Ele odeia o pecado. E por causa da sua santidade, e por causa do pecado que nós cometemos, que o ser humano comete, que fere a santidade de Deus, Deus tinha que ser justo. Porque Deus sempre avisou o ser humano de que quando o ser humano pecasse, esse pecado traria consequências. Não foi assim que Deus falou para Adão e para Eva? Adão e Eva, não comam do fruto que eu falei para vocês não comerem, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, amado, o pecado é horrendo aos olhos de Deus. E a justiça de Deus, a santa justiça de Deus, ela exige punição para o pecado. Para Deus ser justo, Ele precisa punir o pecado. Para Deus ser considerado um Deus justo, Ele precisa punir o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a punição que nós merecemos, porque nós pecamos, é a morte. E Deus tinha que ser justo com a sua palavra e com a sua própria santidade. Então Deus precisava nos punir. Deus precisava punir o ser humano. E punir com morte. Então Deus, meu irmão, minha irmã, fez algo que eu e você nunca iremos entender. Deus fez algo que eu e você, por mais que tentamos compreender, nunca conseguiremos. Na nossa mente incapaz, Deus trocou o nosso lugar naquela cruz e colocou o filho dele, o único filho dele. A cruz é um lugar de troca. A cruz é um lugar de substituição. Porque quem deveria estar naquele lugar não era eu, não era Jesus, era eu e você. Quem deveria estar naquele lugar éramos nós. Porque Jesus não pecou. Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, Ele foi santo. Ele foi irrepreensível. Nele não houve pecado algum. E Deus, por causa do amor que Ele tem para com você, Deus, pelo grande amor com que amou você, amou sua família, me amou, Deus resolveu substituir eu e você, que deveríamos estar pendurados naquela cruz, porque fomos eu e você que pecamos.
Deus resolveu substituir eu e você e colocou o seu filho. E Jesus teve que beber o cálice amargo da ira de Deus sozinho. Jesus bebeu sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus não é contra eu e você. A ira de Deus é contra os nossos pecados, que ferem a santidade de Deus. E naquela cruz, querido, Jesus teve que ser desamparado. Porque Jesus, ele carregou naquela cruz o meu pecado e o seu pecado. Ele recebeu a maior punição que o ser humano poderia receber, que é a morte. Então ele teve que suportar sozinho. Jesus foi desamparado naquela cruz para que eu e você fôssemos aceitos novamente na presença de Deus. Ele não desceu daquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso aos céus hoje. Jesus, ele se fez maldição naquela cruz para que eu e você fôssemos benditos de Deus hoje. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele hoje. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? A cruz representa isso. Esse é o significado verdadeiro da cruz de Cristo. Amor, renúncia, sacrifício, substituição. Eu quero partilhar com você 4 atitudes de Jesus. 4 atitudes que nós vemos em Jesus, que nós observamos na vida de Jesus. E essas atitudes, elas devem servir como um exemplo para nós hoje. Um exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros, de como nós devemos viver a vida nesse mundo, de como nós devemos viver a nossa vida na igreja, a nossa vida em família. Eu quero partilhar com vocês, baseado nesse texto que nós acabamos de ler de Filipenses capítulo 2, 4 atitudes de Jesus que eu e você precisamos copiar, para que nós possamos honrar tudo aquilo que ele fez por nós naquela cruz. A primeira atitude que nós aprendemos com Jesus está no versículo 6, que diz assim: mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. A primeira atitude de Jesus é que ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Jesus voluntariamente ele abriu mão dos seus direitos. Amados, Jesus era 100% Deus, sim ou não? A palavra de Deus nos garante, ele era 100% Deus. Ele sempre existiu. Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo quando ele criou eu e você. Quando ele criou o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 1 você vai ler: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus sempre existiu. Jesus sempre foi Deus. Ele sempre foi um com o Pai e com o Espírito Santo. Amados, ele foi o criador de todas as coisas. Ele te criou. Ele criou a sua família. Ele criou a sua casa. Ele criou o mundo que existimos. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus sempre foi adorado nos céus. Jesus sempre foi adorado pelos anjos. Jesus sempre foi Deus e ele continua sendo Deus, amém? Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que ele, mesmo sendo Deus, abriu mão, não considerou ser igual a Deus. O que isso nos fala? Jesus, quando veio a esse mundo, ele abriu mão dos seus direitos como Deus, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Amados, ele não encarteirou, como muitos fazem.
Ele não exigiu privilégios, ele não exigiu nenhum tipo de coisa para poder vir a esse mundo. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, para vir a esse mundo. Certa vez, um repórter perguntou para um especialista em recursos humanos qual que era a melhor maneira de avaliar e escolher um bom funcionário. Essa pessoa era especialista na seleção de profissionais para as empresas, e esse repórter perguntou para esse especialista como as empresas podem escolher os melhores funcionários. E a resposta desse especialista foi interessante. Ele disse assim: se você quer conhecer o caráter, se você quer conhecer, deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidades, dê apenas privilégios. Quando nós só temos privilégios, os privilégios revelam quem nós somos, revelam o nosso caráter. Talvez seja por isso que no meio político há tantos desvios de caráter, porque os políticos têm muitos privilégios. Jesus abriu mão dos seus privilégios. Ele não disse: pai, eu vou para a terra, eu vou para morrer por esse povo, mas eu tenho que nascer numa família rica. Eu tenho que nascer no país tal. Eu quero que eu tenha acesso a muitas coisas. Eu não quero passar nenhum tipo de necessidade. Jesus não fez nenhum tipo de exigência. Jesus não exigiu nenhum tipo de privilégio para poder vir a esse mundo. Amados, pelo contrário, ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, e ele tinha toda a sua riqueza de glória, dono de toda prata, de todo ouro, e ele abriu mão de tudo isso para vir a esse mundo, para se tornar um homem simples, um homem pobre, num país pobre, numa região pobre, em meio a um povo pobre, para morrer a pior morte que um ser humano poderia morrer, por causa de mim, de você. Ele abriu mão dos seus privilégios. Será que nós temos abrido mão de coisas na nossa vida para poder servir ao propósito do Senhor? Às vezes só queremos servir ou fazer se tivermos isso ou aquilo ou aquilo. Se eu não tiver tapinha nas costas assim, do tempo todo assim, você é uma bênção, minha irmã. Oh, meu Deus do céu, você é maravilhosa. Se não tivermos o tempo todo elogiando, se não, sabe, que tipo de pessoa você é? Jesus, ele abriu mão dos seus privilégios. Mas se não bastasse Jesus abrir mão dos seus privilégios, ele também, a Bíblia, o versículo 7 fala assim, ele também se esvaziou. Jesus não apenas abriu mão dos seus privilégios, mas também se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua natureza divina? Não, ele continuou sendo Deus. Ele continuou sendo divino, mas ele se esvaziou das suas riquezas celestiais. Jesus se esvaziou de todas as suas riquezas celestiais. Ele é o dono de toda a prata, de todo o ouro, mas escolheu vir ao mundo para nascer num lugar emprestado. Porque ele veio para nascer dentro de uma família que não tinha onde morar, que teve que pedir emprestado um estábulo para nascer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha só do que Jesus se desfez, olha só do que Jesus se esvaziou. Jesus veio a esse mundo num lugar emprestado, e ele morreu
num lugar emprestado, porque foi sepultado num túmulo que não era dele. E a Bíblia diz que o Filho do Homem, enquanto viveu aqui na terra, ele não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Jesus se esvaziou das suas riquezas. Jesus se esvaziou da sua glória. A Bíblia diz que os anjos no céu estão cantando 24 horas, 7 dias por semana, estão adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus abriu mão da adoração dos anjos. Jesus abriu mão de toda a sua glória no céu. E ele se esvaziou da sua glória junto ao Pai e junto aos anjos. Sabe para quê, querido? Ele se esvaziou para vir a esse mundo, para ser cuspido, para ser rejeitado pela sua própria família, para ser chicoteado, para carregar uma cruz, para ser açoitado pelas pessoas, para ser mal falado. Jesus abriu mão, se esvaziou de toda a glória de Deus nos céus, de toda a sua majestade, do seu trono de glória, para vir nesse mundo, para ser perseguido pelas pessoas, para ser insultado pelas pessoas. E se não bastasse isso, Jesus se esvaziou também da autoridade dele. O próprio diabo, quando tenta Jesus, falou assim: se você quiser, você pode dar ordem aos anjos. Você pode pular desse penhasco aqui e você pode exigir que os anjos te segurem. Jesus sabia da autoridade que Jesus tinha. O diabo sabia da autoridade que Jesus tinha. Mas Jesus abriu mão também da sua autoridade. Porque quando os soldados vieram prender ele, ele poderia ter pedido que os anjos o defendessem quando os soldados romanos vieram. Mas o que ele fez? A Bíblia fala que como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele ficou calado. Ele ficou em silêncio o tempo todo e não reagiu contra os seus malfeitores, contra os seus opositores. Ele se esvaziou das suas riquezas, ele se esvaziou da sua glória e ele se esvaziou da sua autoridade. Você tem se esvaziado dos seus direitos? Você tem se esvaziado daquilo que você acha que você merece? Com quem você pensa que está falando? Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Eu sou o pastor dessa igreja. Jesus se esvaziou. E sabe por que ele se esvaziou? Por amor a mim, por amor a você. Mas se não bastasse Jesus ter abrido mão dos seus direitos, se não bastasse Jesus ter se esvaziado, Jesus também serviu. No versículo 7 vai dizer assim: ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Queridos, nós lemos o Novo Testamento, especialmente Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que nós mais vimos é Jesus servindo as pessoas. Ele serve as crianças, ele serve as mulheres, ele serve as meretrizes, ele serve os coletores de impostos, ele serve os aflitos, as pessoas doentes, enfermas. E ele mesmo diz: o Filho do Homem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. E nós vemos em João capítulo 13, a maior lição de alguém que é servo. O maior exemplo de um homem que serve. Eles estavam ali reunidos. Jesus havia pedido para que os discípulos preparassem a mesa para que eles pudessem ter a última ceia. Jesus sabia que era a última refeição que ele teria com seus discípulos, e Jesus delegou. Jesus falou assim: organizem esse encontro.
E eles foram organizando. E conseguiram arrumar um lugar para eles ficarem, conseguiram arrumar um cenáculo, uma sala. Eles conseguiram arrumar a comida, o pão, eles conseguiram arrumar a bebida. Eles decoraram, como essa mesa está decorada aqui, tudo bonitinho. Eles prepararam com maior gosto, porque eles queriam servir Jesus. Mas eles ainda não tinham aprendido como servir verdadeiramente. Eles serviam, os discípulos serviam, mas o serviço deles era condicionado, como muitos de nós somos. O que é um serviço condicionado? Pastor, eu faço, mas então, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem um monte de mais, tem um monte de porém. Eu sirvo. Falando em servir, alguém pode... já me serviram aqui já, ó. Maior que serve. E Jesus delegou aquele momento com os discípulos, e talvez ali na imaturidade deles, faltou uma função importante naquela noite. Quem iria lavar os pés da turma que entrasse para participar da ceia? Você sabe que naquele tempo não havia calçados fechados como nós temos hoje. As pessoas andavam com sandálias abertas. As ruas não eram asfaltadas. Então você imagina como era o pé da turma. Então havia um ritual que as pessoas seguiam para poderem participar das refeições juntos. O ritual era lavar os pés e lavar as mãos. Só que os pés eram muito sujos. As mãos eram muito sujas. As pessoas não queriam fazer isso. Então, o que era comum nas casas mais afortunadas, as casas mais ricas? Elas tinham um servo contratado ou um escravo para fazer o serviço de lavar os pés de quem entrava para participar da refeição. E os discípulos não tinham pensado nesse detalhe importante. E o que aconteceu na hora? Alguém se ofereceu para lavar? Não, meu irmão. Começaram uma briga entre eles. Eu imagino que foi assim: eu não lavo. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Parecido com algumas coisas que a gente encontra na nossa casa, na nossa família, né? Ah, mas eu já fiz isso. Quem tem filho, principalmente, mais de um então, para delegar as coisas dentro de casa, já sabe como é que funciona. Mas eu já fiz aquilo, já fiz isso. Ah, mas o fulano, ele faz isso. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. E a gente vai arrumando um monte de mais para não fazer. E os discípulos começaram com aquela conversa. Mais isso, mais aquilo. E Jesus só observando. E Jesus falou assim: chegou a hora de eu ensinar para eles. E Jesus era maravilhoso porque ele ensinava através do exemplo. Ele não é como eu e você muitas vezes, que é tipo assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus não, Jesus ele ensinava pelo exemplo. Primeiro ele fazia, para depois pedir. Primeiro ele mostrava pelo exemplo, para depois nos ensinar. Então o que Jesus fez? Jesus, enquanto eles estavam brigando, Jesus pegou a toalha, encheu a bacia de água e foi começar a lavar os pés. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram horrorizados, falaram assim: mestre, não, pelo amor de Deus, o Senhor não. Talvez Pedro, Judas, eles merecem fazer, mas o Senhor não. E Jesus vai dar uma grande lição, dizendo assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se vocês não deixam eu servir vocês, vocês não têm parte comigo. E Jesus serve. E Jesus serve sem dizer mais, sem fazer nenhum tipo de exigência, ele simplesmente serve. Eu pergunto para você: você tem servido? Você tem um coração de servo? Ou você é daqueles que deseja ser servido? No domingo passado, o Aquim nos ministrou. Nós somos que tipo de filhos? Os filhos que sentam à mesa para serem servidos, ou nós somos os filhos que estão à mesa para servir? E Jesus veio para servir.
E Jesus nos serviu. E é por isso que Jesus o exaltou. É por isso que o Senhor, o nosso Pai, o exaltou. Porque Ele abriu mão dos seus direitos, Ele se esvaziou, e Ele também serviu de todo o coração. Mas se não bastasse isso, ainda tem uma coisa que Ele fez por nós. Ele se sacrificou. E Ele tornou-se obediente até a morte, e não é qualquer tipo de morte não, morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Jesus se sacrificou por mim e por você. Sabe, querido, como eu falei, muitas pessoas estão dispostas a servir, mas quando esse serviço exige sacrifício, logo a pessoa fala assim, não, aí não dá, pastor. Tem um jovem lá em Goiânia, nós estávamos fazendo um encontro com Deus lá em Goiânia, quando eu era líder dos jovens lá, e o pastor me colocou como responsável para selecionar o que nós chamamos de laranjinha aqui em Piracicaba. Lá nós chamávamos de equipe de apoio, né? E essa equipe de apoio iria servir em todo o encontro com Deus. Alguns iam cozinhar, outros iam mexer no som, outros iam preparar o lugar que os encontristas iriam dormir, alguns iam preparar o lugar onde haveria os cultos. E tinha um serviço assim que grande parte das pessoas costumava se esquivar, né? Que era o serviço de limpar os banheiros. Né? Aí você pensa assim, um encontro com Deus com mais ou menos assim, quase 100 pessoas, 80, 70 pessoas, e esse grupo ficava responsável de limpar os banheiros dos encontristas, tanto dos homens como das mulheres. E eu estava fazendo a seleção, né, recebendo as pessoas que estavam se voluntariando para servir no encontro com Deus. Aí eu lembro desse jovem lá, inclusive ele era amigo meu. Ele falou assim, Daniel, bota meu nome aí, eu quero participar, tá bom? Olha, eu faço de tudo, menos uma coisa. Pode me colocar na cozinha, pode me colocar aí para lavar a louça, pode me colocar para varrer o templo, né? Mas Daniel, só uma coisa que eu não faço. Eu não lavo banheiro. Eu não lavo privada. Mas como? Aí eu falei, não, mas espera aí, não, aqui ninguém tem direito de escolher, não. Você se candidata e a gente designa onde você vai estar. Não, então não conta comigo, não. Não conta comigo porque, não, se for botar para me lavar banheiro, eu não vou lavar, não. E eu fico pensando assim, tem gente que é assim. Tem gente que serve, mas o serviço é todo condicionado. E eu fico pensando, se Jesus condicionasse a sua vinda. Se Jesus estivesse cheio de condições para morrer naquela cruz por mim e por você. Olha, eu morro por você, Nicolas, mas você precisa fazer isso. Ó, eu morro por você. Olha, pelo fulano eu morro na cruz, mas não, pelo fulano jamais. Esse está fora. Não vale um prego, né, que eu vou receber na cruz. Eu fico pensando assim, se Jesus tivesse condicionado, como nós condicionamos muitas vezes tantas coisas para poder servir, se ele tivesse condicionado alguma coisa para morrer na cruz por nós. Mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós naquela cruz, quando ainda éramos pecadores. Você consegue imaginar? Você consegue entender a profundidade disso? Jesus era Deus e Ele conhecia o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu pergunto para você, Deus já conhecia todos os meus pecados passados? Sim ou não? Ele conhece todos os meus pecados presentes? Sim ou não? E Ele conhece todos os meus pecados que eu ainda vou cometer? Sim ou não? E mesmo assim, Ele escolheu morrer por mim naquela cruz. E Ele falou assim, eu vou me entregar pelo Daniel. Eu vou morrer por ele, para que ele possa ter a vida eterna. Jesus nos amou e Jesus se sacrificou
incondicionalmente por mim e por você. Sabe, meu irmão, minha irmã, essa é a maior expressão de amor que esse mundo um dia viu. Foi o amor demonstrado por Jesus naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz porque ele não tinha outra opção. Jesus não veio ao mundo obrigado pelo Pai, como muitas vezes nós obrigamos os nossos filhos a fazer as coisas. Jesus não veio obrigado, querido. Jesus não morreu naquela cruz porque ele foi entregue pelos religiosos daquela época. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos foi covarde demais e o condenou, mesmo ele sendo justo. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados o prenderam. Ele mesmo disse: ninguém pode tomar a minha vida, eu a dou gratuitamente. Amados, Jesus deu gratuitamente, por amor a mim e a você, a vida dele naquela cruz. Ele escolheu trocar de lugar comigo, com você naquela cruz. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele se esvaziou. Ele veio disposto a servir eu e você. E ele se sacrificou por mim e por você. O exemplo dele, esse exemplo de Jesus deve transformar a nossa vida hoje, querido. O exemplo de Jesus deve transformar a forma que nós tratamos uns aos outros. Jesus fala assim: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Você tem amado? Você está disposto a amar a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você? Você está disposto a amar essa pessoa como Jesus amou você? Essa pessoa que está à sua frente, esse irmão, não é tão fácil não como você acha não. Ele está bonito, ela está bonita, assim, maquiada, mas só o Senhor sabe como é que esse irmão, essa irmã aí dentro de casa, viu? Você está disposto a amar esse irmão, essa irmã? Jesus amou. E Jesus espera que você ame. Jesus espera que você abra mão dos seus direitos. Jesus espera que você se esvazie de você mesmo. Jesus espera que você sirva o seu irmão, a sua irmã, sem mais, sem poréns. E Jesus espera que você se sacrifique. Que você esteja disposto a pagar um preço também. Porque amor que não é sacrificial não é amor. O amor, ele é sacrificial. E nós temos um desafio hoje, que é nos amar assim. Que é amar o mundo lá fora assim. Amar as pessoas lá fora assim. Amar o seu patrão. Amar os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola. Amar os seus vizinhos, amar os seus, sabe, os que estão debaixo do teu teto. Amar aqueles que perseguem você. Amar aqueles que falam mal de você. E você sabe disso. Amar os que te odeiam. Amar os que perseguem você. Nós só podemos amar, queridos, essas pessoas como Jesus amou, se nós experimentarmos do amor de Jesus primeiro. Nós só podemos dar o que nós temos. Você precisa se encher do amor de Jesus. E você se enche do amor de Jesus entendendo que tudo que Ele fez naquela cruz foi por você. Receba esse presente. Receba o presente de Deus para a sua vida hoje. Receba isso. Receba sem desconfiança alguma. Não fique pensando que Jesus te ama hoje e daqui a meia hora já não te ama tanto e depois daqui a amanhã. Não... Jesus, a Bíblia fala assim que o amor de Deus por nós não muda. Pastor, não é possível. Eu cometi um pecado muito grande, pastor. Eu tenho feito coisas horrendas, eu tenho feito coisas tão feias. Querido, Jesus fica triste com você. O pecado, ele realmente entristece Jesus. Os nossos pecados entristecem
o coração de Deus, mas eles não mudam o amor de Deus por você. Jesus continua te amando. Nós somos assim com os nossos filhos, é verdade, não é? Os nossos filhos erram conosco? Muitas vezes. Nós erramos com os nossos filhos? Muitas vezes. Eu pergunto, com toda a dificuldade que eu e você temos, você continua amando seu filho, sua filha? Quando ele desobedece você? Por que você acha que Deus te ama menos quando você desobedece? Pastor, não fala essas coisas não, porque senão vai incentivar o povo a ficar errando aí. Não, querido. Se essa informação faz você pecar mais, então você não entendeu o amor de Deus. Se essa informação para você é uma carteirinha branca para pecar à vontade, então você não entendeu nada do que Cristo Jesus fez naquela cruz. Porque a palavra de Deus fala assim que o amor de Deus nos constrange. O efeito de quem entendeu o amor de Deus é dizer assim, meu Deus, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso corresponder a esse amor. Como que eu posso continuar vivendo dessa maneira? Como que eu posso continuar andando desse jeito? Diante de tanto amor, diante de tanto sacrifício demonstrado por mim, querido. Quando nós recebemos, quando nós entendemos o amor de Deus, o efeito é o contrário. O efeito é nos fortalecer para viver em obediência a esse amor. Corresponder a tudo aquilo que Ele fez naquela cruz. Quantos desejam fazer isso em nome de Jesus? Vamos orar nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você está vendo essa mesa? Sim ou não? Ela simboliza a maior expressão de amor, de sacrifício que alguém poderia fazer nesse mundo. Ela representa o sacrifício, ela representa o amor e a paixão de Cristo por mim e por você. Ele se entregou em nosso favor. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Quando você participar da mesa nessa noite, quando você participar desse momento nessa noite, eu quero que você tenha em mente tudo que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim e por você. E que isso possa mudar a sua trajetória. E que esse amor, essa entrega, possa transformar a sua vida de tal maneira que as pessoas possam ver esse amor expresso na sua vida. Expresso na forma que você trata as pessoas. Na forma que você trabalha no seu emprego. Na forma que você trata os seus filhos em casa. Na forma que você trata o seu cônjuge em casa. Que esse amor de Jesus, que essa entrega de Jesus seja vista através de quem é você. Através dos seus relacionamentos. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos sair daqui, Deus, impactados, transformados pelo seu amor. Esse amor que não escolheu privilégios, não exigiu privilégios. Esse amor que se esvaziou das suas riquezas, se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua autoridade. Esse amor que veio servir, e veio servir integralmente, sem condição alguma, de todo o coração. Esse amor que se sacrificou e que se entregou naquela cruz. Oh Senhor, que tudo que o Senhor fez por nós, Deus, possa nos encher nessa noite, Deus. Possa transformar o nosso caráter, possa transformar a nossa vida, que nós possamos, ó Deus, não somente nessa noite sermos cheios desse amor, mas que também possamos ser um canal desse amor. Possamos ser um instrumento desse amor na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Agradeça nesse momento, meu irmão, minha irmã. Se você pode
dizer palavras de gratidão a Jesus nessa noite, por tudo aquilo que Ele fez por você naquela cruz. Diga para o Senhor nessa noite: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez. Oh, Senhor. Não temos como pagar, não temos como retribuir, Deus. Nós podemos apenas nos entregar e nos render a esse amor. Obrigado, Jesus. Nós não temos palavras que expressem, Deus. Ó Deus, o nosso reconhecimento, a nossa adoração ao Senhor nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Domingo que vem, nós no mundo inteiro iremos celebrar esse sacrifício que mudou o mundo, que mudou a minha vida. E eu quero, Deus, nessa noite te agradecer, Deus, porque o Senhor escolheu morrer em meu lugar. O Senhor escolheu por amor a mim, por amor a nós, ó Deus, o Senhor escolheu tomar o nosso lugar naquela cruz. O Senhor substituiu. Éramos nós, Senhor, éramos nós que deveríamos estar pendurados. Éramos nós que deveríamos receber aquelas chicotadas. Éramos nós que deveríamos receber aqueles cuspes na cara. Éramos nós que deveríamos receber aqueles insultos. Éramos nós que deveríamos ser traídos. Éramos nós que deveríamos ter suportado, Deus, tudo aquilo. Oh, Senhor, mas o Senhor escolheu tomar o nosso lugar, porque nós não éramos capazes de suportar tudo aquilo, mas o Senhor foi capaz de suportar tudo e suportar todos, Deus, para que a sua vida pudesse brotar em nossos corações nessa noite, para que pudéssemos receber a vida eterna, para todo aquele que crê no Senhor como Salvador. Oh, Jesus, perdoa os nossos pecados que cometemos, perdoa os nossos pecados que ainda cometemos. Lava-nos nessa noite mais uma vez no Teu sangue e nos recebe mais uma vez na Tua presença, Deus, diante do Teu trono de glória. Nos recebe mais uma vez nessa mesa, na mesa da presença do Senhor. Recebe-nos, ó Deus, mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. Olha para cá agora. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio para servir. E Ele deu o seu próprio exemplo, servindo os seus discípulos. Nessa noite, nós sempre costumamos chamar algum dos irmãos para nos ajudar a servir. Mas nessa noite nós queremos, como pastores desse lugar, servir vocês. Eu quero chamar aqui a pastora Priscila, o Ed, né? Todos nós que temos essa vocação pastoral, nós queremos servir vocês. Então, enquanto nós iremos adorar o Senhor através de uma canção, antes disso nós iremos consagrar os elementos ao Senhor. Você vai ficar no seu lugar hoje e você vai deixar a gente servir você aí onde você está. Senhor Jesus, nós consagramos o dom do pão e o dom do cálice. Primeiro, com a gratidão no nosso coração, porque se o Senhor não tivesse se entregado naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por tanto amor demonstrado na cruz do Calvário. Consagre o pão, consagre o cálice, para que ao comermos e ao bebermos possamos experimentar, Deus, da fé e da esperança que brotam, Deus amado, da presença do Senhor nesse lugar. Nós consagramos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto adoramos, a pastora Priscila e o Ed, eles irão servir você aí no seu lugar. Amém? Vamos juntos, adorando o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz.
Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue Que nos lava. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos receberam? Amém? Glória a Deus. Olha para esses elementos que estão na sua mão. Assim como aquela cruz representa o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, esses elementos também representam o amor e o sacrifício de Jesus Cristo por você naquela cruz. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, levantou e deu graças e disse: esse é o meu corpo que foi entregue por vós. Toda vez que vocês comerem, comam em memória de mim. Após haver ceado com seus discípulos, ele pegou o cálice e deu graças e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Toda vez que vocês beberem, bebam em memória de mim. Amados, vamos comer e vamos beber na certeza que Cristo Jesus pagou todo o preço por nós naquela cruz, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tanto amor demonstrado naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tanta graça, Deus amado, demonstrada, Deus, através da sua entrega, através do seu sacrifício. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a corresponder, Deus, a todo esse amor e a toda essa graça. Nós oramos e te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Amados, que tempo precioso na presença do Senhor. Que tempo precioso. Nosso desejo é que você esteja saindo daqui, nessa noite, fortalecido por essa palavra. E que você sempre tenha Jesus como o maior exemplo. Daquele que abriu mão dos seus direitos. Daquele que se esvaziou, daquele que serviu, daquele que se sacrificou. Que possamos nos esforçar para sermos parecidos com Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Domingo que vem, nós queremos convidar os irmãos, porque domingo que vem, o nosso será um culto especial de Páscoa. Então, teremos uma programação especial de manhã e teremos uma programação especial à noite. Então, teremos o culto às 9 horas e teremos uma aula especial sobre ressurreição, a ressurreição de Jesus, na escola dominical. Se você deseja participar, é só vir. O culto começa às 9 horas e a escola dominical às 10 horas. E no culto da noite, estão aqui comigo, irmãos, amém? No culto da noite nós teremos uma apresentação especial. É um coral, dona Ângela? Um coral, né? É um grupo da igreja bonito. Isso, Venham então, aqui para vocês verem. Isso, então a dona Ângela, juntamente com vários irmãos e irmãs, nós iremos adorar ao Senhor através de várias canções preparadas especialmente para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E teremos aqui à noite esse grupo de coral adorando ao Senhor. E é muito importante que você esteja, e não somente que você esteja, mas que você traga alguém, porque a Páscoa ela é um momento propício de nós evangelizarmos, de nós falarmos do que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Em vez de você dar um ovo de Páscoa, né? Um ovo de chocolate, porque não é ovo de Páscoa, né? Em vez de você gastar dinheiro com ovo de chocolate, né? Convida aquela pessoa para estar aqui no culto, na sua igreja, para ela poder ouvir a palavra do Senhor, essa palavra de salvação que transforma as nossas vidas, né? É melhor que chocolate, amém, amados? Palavra do Senhor, como diz a própria Bíblia, é mais doce que o mel. Amados, é bênção de Deus e eu tenho certeza que vai transformar a vida. Então, nós queremos realmente que domingo que vem, principalmente no culto da noite, seja um culto muito especial. No ano passado, fizemos uma linda celebração de Páscoa, fizemos uma linda celebração de Natal e nós queremos também, mais uma vez esse ano, fazer uma linda celebração de Páscoa aqui no culto às 19 horas e será aqui no templo. Tá bom, amados? Então, domingo que vem, esperamos você, especialmente para esse tempo na presença do Senhor. O seu Mário está convidando todos os homens para uma programação especial, dia 13 de maio, num sábado, na Igreja Metodista Catedral, ali no centro. É um encontro distrital dos homens de todas as igrejas metodistas, e o Bispo Adonias vai estar participando desse encontro. Então, se você deseja participar, começa às 9 horas no sábado, dia 13 de maio, e vai ser um tempo bem especial, só com os homens de todas as igrejas metodistas. Eu estarei presente, seu Mário e vários irmãos aqui da Paulista. Se você deseja participar ou deseja conhecer esse evento, fale com o seu Mário. Levanta a mão, seu Mário, para o pessoal te ver aí. Esse homem elegante aí, né? De um terno bonito, cabelinhos grisalhos assim. Você pode conversar com esse irmão abençoado aí e ele vai passar mais informações para vocês, tá bom? Graça e paz, igreja. Nós do acolhimento, né? Vou deixar um recadinho aí para vocês. Colocamos uma mesa ali na entrada com uma caixinha de oração. Aquela ali é para todos os irmãos, quando chegarem na igreja, colocar o seu pedido de oração, tanto o pedido de oração quanto o agradecimento. E na quarta-feira, no grupo de oração, né, aqui, eles vão estar orando, os pastores e o pessoal que estiver na igreja, pelos pedidos que estão lá. Então, assim, não é só um enfeite, não. É para todo mundo ali colocar o seu pedidinho ou agradecimento, tá bom? Obrigada. Glória a Deus. Falando de oração, nessa quarta-feira, toda quarta-feira temos culto de oração às 19h30 aqui na igreja. Se você deseja orar conosco, tem sido um tempo precioso na presença do Senhor. Amém?
Vamos receber a bênção do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça que há em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o seu povo, reunidos hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Deseja a ele, a ela, uma boa semana em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.